Então, vamos começar a aula de hoje, dia 4 de julho de 2026. Como isso vai ficar gravado, é bom a gente datar. Então, nós vamos começar a aula de hoje com duas observações importantes. Praticamente, a gente pensou essa aula para ter inserções do samba. Eu tenho aqui uma aparelhagem, para quem não sabe, uma época da minha vida lá na Rocinha, a minha Pachamama, né, eu fui de uma equipe de funk, eu era o eletricista da equipe e o técnico. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu já tinha feito um curso da Eletra. Então, É muito eu tenho bom. aqui em casa amplificadores, mix. A minha casa tem todo um equipamento de som. Quando eu quero dar baile aqui em casa, eu posso dar, porque eu tenho um amplificador, eu tenho um pré-amplificador. Para quem é de equipe de funk sabe o que eu estou falando. Tenho caixas de som aqui de alto-falante de 12, né, com mid-range. Então, eu estou falando aqui uma linguagem técnica do funk, quem conhece, as condições de colocar, e queríamos, didaticamente, eu, professor Anderson, colocar a música, o samba. Mas nós já temos uma experiência com o curso de extensão Racionais MCs. Como esta aula vai ficar disponível no YouTube, quando a gente fez o curso Racionais MCs, o YouTube proibiu da gente deixar a aula lá em função dos direitos autorais. Eu cheguei até a entrar em contato com o pessoal dos Racionais, porque na época o Mano Brown curtiu, alguém publicou o nosso curso de extensão e ele curtiu. Isso foi uma repercussão danada. O Mano Brown curtiu o curso da UF de Racionais, um curso da UF lá de Angra dos Reis. E eu ainda tentei entrar em contato com ele, com o KLJ, para ver se a gente conseguiria, mas tem contratos em jogo, né? E o YouTube ele não autoriza a gente colocar músicas nos vídeos nossos, e aí eles proíbem a exibição. E para não privar a gente desta aula, ainda mais para aquelas pessoas que não estão podendo participar hoje, de forma síncrona, nós vamos ficar com essa carência de colocar as músicas do samba. Então, nós vamos tratar das letras e vamos indicar os sambas para que vocês escutem depois da aula, como tarefa de casa, tá bom, pessoal? Como uma tarefa do curso. Então, todos os sambas que a gente vai apresentar aqui, vocês depois escutam, para a gente não castrar a nossa aula no YouTube, o nosso vídeo. Então, iniciando aqui a nossa aula de hoje, a quarta aula, o eixo temático é samba, enredos e Darcy Ribeiro, mas essa primeira parte a gente está denominando de samba, enredo, Darcy Ribeiro e a pedagogia do povo brasileiro, que nos coloca num diálogo direto com a principal obra de Darcy, que é a obra também, né, norteadora central, orientadora, né, vamos dizer melhor, né, daqui do nosso curso. Uma questão fundamental da aula de hoje está na ideia que esse slide apresenta em destaque, que é o Brasil em desfile. Essa é a nossa ideia do ponto de vista pedagógico e didático, né? Fazer esses dois encontros como se o Brasil tivesse aqui, e para quem for assistir depois, no seu desfile. E a gente, para poder pensar essa aula de hoje, a gente traz como eixo, como, vamos dizer, espinha dorsal da aula de hoje, uma questão fundamental. Nós estamos defendendo os sambas enredos narram a formação do Brasil, disputam memória e nos ajuda a pensar escola, povo, democracia, entre outros elementos fundamentais para a compreensão e interpretação do Brasil. Para isso, a gente parte logo com a primeira premissa, que é: quem ensina a história do Brasil? Os livros, as escolas, as universidades, televisão, internet, família, inteligência artificial, escolas de samba. Esse é, vamos dizer, a espinha dorsal
que vai nos orientar neste primeiro encontro, nessa primeira parte desse eixo temático Samba de Enredos e Darcy Ribeiro. Para isso, a gente está com 5 obras fundamentais para essa primeira parte, mas não necessariamente restritas a essas obras. Nós estamos com uma obra fundamental que, embora do ponto de vista textual, escrito, não tem um quantitativo de conteúdo escrito grande, mas é uma obra pelo que ela traz de contexto, pelo que ela traz de história para a gente, que é A Passarela do Samba, um texto raríssimo. Nós estamos continuando ainda com Trancos e Barrancos, com essa cronologia, né? É essa cronologia do Trancos e Barrancos que vai nos ajudando com o diálogo com Darcy Ribeiro. Estamos tratando hoje também, abordando, entrando, né, orientando esse encontro, o livro dos CIEPs, está aqui, livro importantíssimo também para compreender a questão de um Brasil enquanto um projeto, e um projeto de educação pública e popular. Estamos com Caduel, que é a parte em que vai dialogar com os sambas de enredo nas suas apresentações da questão indígena, né? E o povo brasileiro, como colocamos aqui, que é, de algum modo, quem nos traz, vamos dizer, os pontos centrais das teses de Darcy Ribeiro, especialmente na ideia de que somos um povo novo. Para isso, eu quero começar com vocês fazendo uma leitura para convocar para vocês qual era o contexto da década de 80, quando Darcy Ribeiro e Leonel Brizola governador e Darcy vice-governador, iniciaram a consolidação da passarela do samba como um patrimônio de fato da história brasileira, história do Brasil, da educação brasileira e das políticas públicas brasileiras. Então, para quem não tem ideia desse momento histórico, nós vivíamos 1984, o final da ditadura militar no Brasil. Darcy Ribeiro e Leonel Brizola tinham sido exilados em 64 e eles retornaram e ganharam a eleição do governo do Rio de Janeiro e passaram a governar o Rio a partir de 82. Ganharam a eleição de 82 e iniciaram o seu governo. E é muito interessante que tem um dos trechos aqui do Darcy, desses textos que nos orientam, é que eles lá no exílio, eles formaram grupos de estudos, de encontros, de afeto, lá no Uruguai, no Chile, em todos os lugares que os exilados passaram, foram muitos, tanto político quanto artístico. E lá eles tiveram muitos planos de retorno ao Brasil. Quando retornasse Brizola, Darcy e todos eles, o que faria, se tivesse a oportunidade de conduzir de novo um processo político no Brasil. Então, eles tiveram lá vários planos. Olha que interessante. E quando chegaram ao Brasil, a primeira obra, a primeira ação política do governo Brizola e Darcy, que ganharam lindamente a eleição no Rio de Janeiro. É bom lembrar que Leonel Brizola era do Rio Grande do Sul, e Darcy Ribeiro mineiro. Então, eles ganharam lindamente aqui na primeira eleição para governador pós-ditadura. Eles ganharam a eleição aqui no Rio de Janeiro, de lavada. E a primeira obra política pública foi construir o sambódromo. E o Brizola até questiona o Darcy, num determinado momento, fala: olha, Darcy, nós viemos com tantas coisas para fazer, quem imaginaria que a nossa primeira ação política no Brasil seria valorizar o nosso povo, valorizar a cultura popular, valorizar o conhecimento e a sabedoria oriunda
do nosso chão, do nosso povo brasileiro, esse povo novo. E aí ele conclui dizendo: só podia vir de você, né, Darcy? Bom, eu quero colocar o contexto que está nesse texto apresentado aí na tela para vocês, só para que vocês entendam. Então, esse é o Brizola falando aí nesse texto. Nos últimos 5 anos, o poder público vinha dispendiando na sua organização e com as subvenções das escolas de samba uma média aproximada de 7 milhões e meio de dólares. Então, se nós estamos em 84, nos últimos 5 anos, desde 79, né? O governo que era, na época, regime militar, mas desde sempre, como é que funcionava os desfiles da escola de samba? Todo ano, 7 milhões e meio de dólares eram disponibilizados para fazerem uma arquibancada de ferro armado, gente. Então, tudo aquilo que a gente vê hoje no sambódromo, na televisão, aquilo era montado e desmontado todo ano, pagando 7 milhões e meio de dólares. Obviamente que tinha, além de ser vamos dizer, uma ideia muito obtusa do que era o carnaval para o Brasil, né? Era também, de algum modo, um grande escoadouro de dinheiro público para a corrupção. Todo ano você tinha 7 milhões e meio, no mínimo, como orçamento disponível para você em armar e desarmar ferro para arquibancada de desfile de escola de samba. E aí o Leonel Brizola coloca aqui no texto, aqui, ele vai falar aqui, utilizando os recursos que deveríamos aplicar em 2 anos, ou seja, 15 milhões, cada ano era 7 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, e mais os lucros projetados nesse período, ou seja, o que iria ganhar depois de feito uma obra em um sambódromo fixo, que ia ganhar de venda de ingresso, de bar e etc., teríamos um fundo superior a 20 milhões de dólares em 2 anos só. E assim surge, então, a primeira política pública de impacto do governo Brizola Darcy Ribeiro, a construção de um sambódromo que, veja bem, o gestor público, gente, não está pensando simplesmente na estética ou na própria possibilidade de reeleição, mas está pensando na possibilidade de geração de recursos públicos, já de cara. Então, com 2 anos, o empenho de 2 anos, 15 milhões, foi feito um sambódromo. E, para isso, vamos ver como o vice-governador Darcy apresenta esse contexto aqui. Darcy diz que Brizola, tudo começou no dia em que o governador me chamou ao palácio para mostrar um anteprojeto de construção definitiva em chapas de aço das arquibancadas da Marquês de Sapucaí para o Carnaval de 1984. Então, ele fala, era evidente a vantagem financeira do projeto, uma vez que aquela estrutura definitiva custaria o dobro dos engendros da monta e desmonta que se fazia anualmente. Ele falou, obviamente, quando ele viu o projeto, o Brizola apresentou o anteprojeto, ele falou, não tenho dúvida que o Rio de Janeiro e o Brasil vão ganhar muito em grana mesmo. É recurso público, fazer receita pública. Então isso não tinha problema. Qual foi a questão do Darcy? A questão do Darcy, ele vai dizer, ocorre, porém, que o projeto era feio, ou seja, feíssimo. O governador também tinha esse julgamento. E perguntou-me, será que não conseguiríamos que o Niemeyer cobrisse esse esqueleto? Então, Darcy
que não se furta de dizer, olha, Brizola, do ponto de vista econômico está maravilhoso, não tem dúvida, que é uma política pública muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista do turismo, não tenho dúvida. O problema é que é feio esse projeto. Então, essa liberdade, essa coragem de falar, é feio. É feio esse projeto aí. E aí eles vão buscar, não vão buscar no exterior, né? Vamos analisar, para ser coerente, o que nós temos de intelectualidade, de mente brilhante, que são muitas dentro do Brasil. Então vamos buscar Niemeyer. E é importante que vocês saibam, para quem não sabe, o Leonel Brizola era engenheiro, gente. Ele era engenheiro. Então, quando o Brizola apresenta um anteprojeto, não está ali apresentando um anteprojeto dessa monta alguém que desconhece a área. Não. Ele está apresentando um engenheiro. E Darcy fala, Oscar não nos faltou. E em 4 dias apresentou a Leonel Brizola 5 projetos. E aí, mais à frente, ele vai dizer, poucas vezes em minha vida, de homem público, tive a satisfação tão grande como no dia em que se tomou essa decisão. Estava e estou perfeitamente consciente de que vivíamos um momento histórico. Ali, naquela hora, dava-se à cidade do Rio de Janeiro o principal de suas obras simbólicas, a passarela do samba, ou o sambódromo, como o povo a chama. O Brasil, não, com efeito, cada geração se inscreve no tempo pelas obras de arte que realiza. O Brasil deste século não produziu Aleijadinho, mas produziu o arquiteto do milênio, Oscar Niemeyer, que, com seu incomparável vigor criativo, aceitou o desafio de romper a má tradição do monta e desmonta para dar ao carnaval carioca a possibilidade de superar-se a si mesmo. Eis aí a passarela definitiva da semana anual do carnaval, a Praça da Apoteose permanente, para eventos semanais, e o escolão do Brizola para a rotina diária de milhares de crianças que, nas suas 200 salas de aula, aprenderão a ter orgulho de ser brasileiro. Então, começamos compreendendo a importância dessa relação Darcy Ribeiro, samba, políticas públicas, projeto de país, projeto de cidade, gestão pública rigorosa. Então, começamos com essa apresentação desse texto e vimos aqui uma coisa muito importante que vai nos remeter ao que o Darcy narrou no texto. Em 5 dias, em 4 dias, pelo que ele falou, o Niemeyer apresentou o desenho, e está aí o desenho para vocês verem. Apresentou já o desenho do que seria a apoteose do samba. A praça da apoteose do povo, da cultura popular, da cultura brasileira, desse povo novo no diálogo. Então a gente pode ver o esboço que ele narra, que está posto aqui, e a obra propriamente pronta, propriamente construída. Então, nós temos aqui essas 3 perguntas estruturantes, onde o desfile, por isso o Brasil em desfile, entra como texto histórico, político e pedagógico. Por isso o Brasil em desfile. Os desfiles da escola de samba são
nessa nossa hipótese, textos históricos, políticos e pedagógicos. E as três perguntas estruturantes são: como os sambas de enredo do Rio de Janeiro, porque esse é o nosso recorte aqui, narram a formação do Brasil? É isso que a gente quer mostrar para você, como que eles narram. Segunda questão: como essas narrativas dos sambas enredos tensionam ou revisam Darcy Ribeiro, as teses de Darcy. E terceiro, se a educação é um direito, está consolidada na Constituição, artigo 114 em diante, por que ela, enquanto direito, não chega da mesma forma para todos, enquanto direito? E aí nós temos a pergunta de fundo, nessa ideia que o Brasil, enquanto desfile, texto histórico, político, pedagógico. Quem tem a legitimidade para narrar o Brasil? A tese posta na aula é: o samba enredo pode ser lido como uma pedagogia popular do Brasil. Essa é a tese. Sambas enredos são ou podem ser lidos como uma pedagogia popular do Brasil. Por quê? Porque ele ensina história, ele disputa a memória, ele denuncia silenciamentos e apagamentos e dramatiza de forma didática a formação violenta e também criativa do povo brasileiro. Nesse sentido, Darcy Ribeiro, quando a gente estuda Darcy, quando a gente lê as obras de Darcy, o propósito desse curso, nos ajuda a organizar essa leitura e pensar no Brasil como o povo novo que ele propõe, nascido desse encontro, como é a tese dele. Mas é importante, como nós vamos ver, que os desfiles também tensionam isso. Os desfiles, ao narrar a si mesmo a sua condição de existência, ou seja, o desfile coloca o povo pobre, coloca o povo trabalhador, coloca o povo brasileiro novo como autor da sua própria narrativa, autor da narrativa da sua própria existência, da sua cotidianidade, da sua forma e do seu ângulo, do seu lugar de ver o mundo. E aí, percebam que se nós temos 200 salas de aula no projeto do Sambódromo, para funcionar o ano inteiro, e eram 2 dias, agora passaram a 3 dias de desfile, Darcy Ribeiro dizia que, na verdade, o que a gente tem não é um sambódromo, mas é um escolódromo. Porque são 200 dias letivos de educação pública para 3 dias de desfile. Então, embora sambódromo, mas de fato um escolódromo. Então, a escola de samba, se a gente olhar, está entrelaçada, enredada ao que é uma escola. Uma escola de fato. Veja que, do ponto de vista pedagógico, para quem não somente é professor ou professora aqui, mas para qualquer pessoa que esteja aqui e que queira passar algum tipo de informação, conteúdo organizado para o seu próprio filho, para uma pessoa, um colega, naturalmente é necessário, independente de que a gente tenha consciência disso, naturalmente é necessário que a gente organize os saberes, memória, cor, arte e política.
Então, os desfiles, enquanto a escola de samba, enquanto uma escola, está consolidada. O desfile organiza saberes, memórias, corpo, arte e política, em forma pública, para que todos possam assistir. É uma aula pública que nós temos. Então percebam que desde a consolidação do que a gente pode chamar dessa escola, a grande escola, escola de samba, o samba enredo é uma narrativa que tem como tema história, mas apresenta as questões sociais e a cultura. E eu vou mostrar para vocês aqui, de forma muito sucinta, obviamente, isso aqui daria um curso de 1 ano, com essa temática, 3 momentos do samba enquanto texto pedagógico, político, memória. Então, nós temos um grupo de sambas e enredos que vão dos anos 30 aos 80, que vão trazer os temas nacionais, a questão indígena, a questão racial, a questão do negro, vai trazer a questão também dos europeus, dos portugueses. Traz também personalidades e personagens que são narrados nesse período de uma determinada forma, enquanto personagens históricos, mas que com o tempo o próprio texto samba vai se autorrevisionando e vai dando outros contornos para esses personagens, vai trazendo os novos personagens que foram silenciados e apagados da história, e vai tensionando com as narrativas acadêmicas, com as narrativas da história oficial, vamos chamar assim, aquela que foi colocada como verdade científica. Então vai fazendo esse tensionamento. A partir dos anos 80, cresce explicitamente o sistema social, crítico e político. E aqui a gente observa. O sambódromo foi em 84, a eleição do Brizola Darcy em 82. Então perceba que aqui os temas sociais, crítico e político estão, vamos dizer, em consonância com a conjuntura de luta da época, a luta pelo fim da ditadura militar. Então a ditadura vai mostrando aqui a sua falência, que ela já nasceu falida por ser ditadura, né? Então ela vai mostrando ali toda a sua incapacidade de dar continuidade a qualquer projeto político de país, e vai então assumindo o protagonismo outros sujeitos. E a escola de samba, com os seus enredos, é um sujeito importantíssimo. Então, a partir de 80, a gente vê que o samba é impulsionador desse movimento de libertação do Brasil da ditadura também. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o samba como esse texto histórico, político e pedagógico, assim como outros textos, o funk, o hip hop, o trap, são textos históricos, políticos e pedagógicos que vêm mostrar para a gente uma forma de estar no mundo de uma juventude em sua época, em seus contextos. Quem escuta, eu que sou cria da favela da Rocinha, e que sai de lá, do ponto de vista da moradia, de morar lá, aos 40 anos de idade, praticamente, quando eu escuto um trap hoje, um rap, um funk atual sobre as favelas, eu aprendo automaticamente que a favela não é mais aquela. Nós vamos aprofundar isso quando o tema for favela. Muitas vezes eu fico ainda com uma certa nostalgia e tal, uma coisa meio ufanista assim, de favela, mas quando a gente vai ver como está a situação da favela, a situação dos grupos armados não estatais impondo opressões inimaginável na minha época, então a gente aprende com esses textos do funk, do trap e do hip hop sobre um Brasil que a universidade demora muito a chegar, quando chega.
quando as ciências sociais conseguem chegar à compreensão ou a essa fonte. Então, perceba que nós temos o desfile como uma aula pública, a gente vê aquelas alas, é uma aula pública didaticamente organizada, artisticamente. E os desfiles, se você pegar, e eu vou tentar mostrar um pouco isso, ele é um currículo popular, por isso é uma escola. Por isso eu e Anderson Tibau estamos defendendo. Escola de samba é uma escola também. Tem didática, tem rigor nas suas pesquisas para a construção do enredo, é uma aula pública e tem currículo. 4 chaves de Darcy Ribeiro, das teses dele, para a gente ler o Brasil em desfile. Então, uma chave que a gente já falou muito aqui é a tese do povo novo. O Brasil não continua Portugal, África ou povos indígenas. Na tese de Darcy, nasce uma formação nova e, vamos dizer, resultado e fruto de uma ininterrupta violência. Esse povo novo, ele nasce sob julgo de uma elite racista, genocida no que diz respeito à questão indígena, entre outros genocídios, e também no que diz respeito à violência urbana. As nossas crianças, as crianças mais pobres, a gente está um feminicídio. Um outro ponto de tese central é a ninguém-idade. Muitos foram arrancados dos seus pertencimentos e obrigados a enfrentar identidades cerceadas, como está dizendo Darcy para a gente, pelas elites. A gente percebe vários autores, né? Tem um muito, do ponto de vista da venda de livros e tal, né? Um muito famoso, que é José de Souza, tratando também essa questão das nossas elites. Uma outra chave de Darcy também, das teses das obras de Darcy, as matrizes em conflitos. Indígenas, africanos e portugueses são forças históricas e não contribuições folclóricas. Estão em disputa, a violência está, de algum modo, e a liberdade sempre em tensionamento. E educação e democracia, o país fracassa quando não transforma o povo em sujeito pleno da nação. É isso que nos mostra os desfiles. Então, a gente tem, quando a gente organiza não só o curso, mas esses 2 encontros dentro dessa temática samba e Darcy Ribeiro, a gente percebe alguns eixos, alguns pilares desses enredos, desses textos, dessas pesquisas, dessas narrativas, dessas memórias. Então, a gente tem um eixo indígena, que a gente percebe que tem ali vamos dizer assim, transformações na própria compreensão do que é o indígena dentro do enredo do samba, né? De um passado mítico ao sujeito político contemporâneo. A gente tem a questão racial, negros, África, escravidão, né? O protagonismo negro e a abolição inconclusa, os enredos, os textos, e estão o tempo todo dentro, atravessando e, vamos dizer, nos legando cada vez mais essa contribuição. A temática da colonização, a ideia de descobrimento e a crítica da invasão, democracia e liberdade, o que entra na história oficial do que é liberdade, do que é democracia, problemas sociais, fome, trabalho, favela, e educação, a cultura popular, como instituição formadora. Então, agora eu vou entrar aqui no mundo do samba e vou reforçar. Infelizmente, a nossa ideia didática, minha e do professor Anderson, era agora ir apresentando
os sambas e botar para tocar, para vocês poderem ouvir um trecho. Mas, infelizmente, a gente não vai fazer isso, porque senão a gente vai limitar alguma companheira ou companheiro que não esteja presente, queira ver depois, já são muitas pessoas, né, em função de serem todos aqui trabalhadores e trabalhadoras, né, e muitos dependem do sábado para trabalhar, né, mas também para que outras pessoas também possam ter acesso, né, que não tiveram aqui nesse momento, mas que fiquem lá para a posteridade. Então, nós vamos ter aqui nesse primeiro bloco, né, tratando da questão, dessa primeira questão do indígena como um sujeito político, que aproxima a gente do Darcy, defensor da causa indígena, nós vamos ter uma questão importante para a reflexão crítica. Os sambas citados permitem contrastar indígena como mito nacional e como presença política contemporânea. A questão central aqui é quem fala e quem só é representado. Então, como que se é representado o indígena e quem fala? Aqui nós vamos ter o samba do Salgueiro, Descobrimento do Brasil, pelo enredo a gente já vê, 72, Portela, Lendas e Mistérios da Amazônia, Portela 2020, Salgueiro 2020, Caro Rutucara, e a Grande Rio, Nosso Destino é Feronça. Dando uma olhada no texto dos sambas, Salgueiro de 62, o Descobrimento do Brasil, então, rapidamente lendo os trechos, trazia Cabral em sua frota homens de conhecimento. Entre eles dedicamos Pero Vaz de Caminha, destacamos Pero Vaz de Caminha, que foi um grande talento. E o diário de viagem ele mesmo escreveu, o autor da carta histórica que o mundo inteiro conheceu. Indo a 1970, ainda nesse eixo da questão indígena, da questão da forma de enxergar o Brasil, nós vamos ter a Portela, Lendas e Mistérios da Amazônia. Jaçanã, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido seu amor. Pois um valente guerreiro por ela se apaixonou. Foi sacrificado pela ira do pajé e na Vitória Régia se transformou. A gente percebe que tem aqui, né, uma valorização e uma apresentação de uma mitologia indígena, né? Uma mitologia que foi muito consagrada pelo povo tupinambá. Um outro samba, 2020, esse já um pouco mais recente, Guajupiá, Terra Sem Males. O Proteger Carioca, reúna maloca na beira da rede. Cauim para festejar, purificar, Borduna, Tacapé e Ajaré, índio pede paz, mas é de guerra. Nossa aldeia sem partido ou facção, não tem bispo, nem se curva capitão. Quando a vida nos ensina, não devemos mais errar. Com a ira de Monan, aprendi a respeitar a natureza, o bem viver. Então você vê aqui, que aqui já vai ter uma crítica, uma discussão social, 2020, atentem para a data, atentem que foi o ano da Covid, a partir de março, atentem o contexto e percebam o texto. Mais dois sambas importantes enquanto texto. O da Grande Rio, que vai trazer a questão indígena. Vocês percebam o diálogo muito, vamos dizer assim, muito interessante com a forma como o Darcy também, de algum modo, trabalha as suas teses, seus textos. Então, o nosso destino é ser onça. Essumé, nas garras da sua ira, enfrentou Maíra, tanto perseguiu. Seus herdeiros vivem essa guerra, povoando a terra, a voz tupinambá rugiu. É importante aqui eu coloquei essa observação, Essumé, mitologia tupinambá, diferente do Maíra. O Maíra aqui, vou pegar aqui para mostrar para vocês. O Maíra, que também é um texto, tá vendo? Ó? É um texto que, de algum modo, é complementar também a aula de hoje. No Maíra, né, eu coloquei o romance de Darcy. No romance de Darcy encontramos uma releitura literária moderna
desse mesmo universo simbólico lá do mito Tupinambá. Então é diferente, não, é uma ficção esse Maíra. Ele não está fazendo uma alusão direta ao que é o mito, enquanto antropólogo, entende, gente? Enquanto antropólogo, ele indo lá e fazendo uma menção direta ao que é. Aqui ele está do ponto de vista ficcional, né? Mas é importante que ele transforma esse debate de Maíra, da questão ficcional, né, numa reflexão sobre identidade, colonização, destino do povo indígena no Brasil. E um segundo samba também, 2024. 2024 gente, por isso eu coloquei esse logo porque 2024 é muito especial para mim, exatamente porque eu estava na Sapucaí, tá, gente? Então, eu estou aqui falando não só de uma análise fria dos textos do samba, eu estava lá na Sapucaí com as minhas filhas, né, e torci muito pelo Rutucara do Salgueiro, né, pela Cigana da Imperatriz, né, e também pela Viradouro, na época que sagrou a campeã e a vice foi. Mas o desfile do Salgueiro assim, foi uma catarse emocional muito importante na Sapucaí, né? Porque foi uma aula mesmo. Ali, eu, como cria de favela, mas ao mesmo tempo professor de uma universidade pública federal, a UF, ali eu fiquei assim totalmente impactado e ao mesmo tempo agradecido a toda a mística, a toda a espiritualidade, né, que me permitiu ter aquela aula naquele desfile Rutucara. E aí a letra diz mais ou menos assim, não vou arriscar cantar, tá, gente? Mas vou tentar dar um ritmozinho, porque essa me emociona, eu tava lá. Eu aprendi português, a língua do opressor, pra te provar que meu pena também é sua dor. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Tirania na bateia, gritando por quião, e teu povo na plateia vendo a própria extinção. E oase que se julga família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. E oase que se julga família de bem, veja agora a verdade que não lhe convém. Você diz lembrar do povo Yanomami em 19 de abril, mas nem sabe o seu nome e sorriu da minha fome quando o medo me partiu. Você quer ouvir cantar em Yanomami para postar no seu perfil? Entre aspas de negrito, o meu choro, o meu grito, nem a pau Brasil. Então é uma lindeza, isso é uma lindeza de texto, né? O desfile foi uma lindeza. Então é disso que se trata samba, como texto histórico, político, estético, artístico, pedagógico. É disso que se trata. Um outro ponto importante é que o carnaval ele populariza os debates que a universidade demora a assumir. E aqui entra uma outra tese do Darcy, do livro que está aqui também, que daqui a pouco eu mostro para vocês, mas ele vai ser tema aqui também, que é a universidade necessária. Porque a universidade, como está dizendo aqui, ela está distante, ela sequer chegou a de fato os conhecimentos do nosso povo na perspectiva de Darcy. Então, aqui traz um debate muito importante do carnaval, como também essa universidade popular, também porque ali você tem pesquisa, ali você tem ensino para fazer aqueles enredos, para fazer um Rutucara, ali você tem extensão, porque vai para fora dos muros da escola de samba, vai para fora dos muros do Brasil, do Rio de Janeiro. É uma extensão de fato. Ensino, pesquisa e extensão. Nós temos no carnaval brasileiro. E aqui eu vou trazer ainda, mais para a gente fazer aqui essa reflexão ainda, mais alguns sambas. E aqui pensando no carnaval
nesse debate, popularizar, né, os temas. Né? Então, aqui agora a gente vai entrar. Saímos do eixo indígena, no eixo quilombo, escravidão, racismo e trabalho no centro da formação brasileira. Então, Darcy ajuda a ler a dor da escravidão como parte constitutiva do povo brasileiro. O samba denuncia quando a elite tenta transformar a violência em harmonia oficial no carnaval. Né? Então, alguns sambas aqui para a gente ver. Vamos ter um dos mais antigos que vai trazer essa discussão, que a gente poderia colocar dentro desse eixo, o Salgueiro de 1957, Navio Negreiro, que está dialogando com o poema de Castro Alves. Então, Navio Negreiro, o negro veio para o cativeiro, finalmente uma lei, o tráfico aboliu. Vieram outras leis e a escravidão extinguiu. A liberdade surgiu como o poeta previu. O poeta, no caso, era Castro Alves. Em 1960, nós vamos ter o Salgueiro, 3 anos depois, já tratando do tema, mas de uma outra forma. Quilombo dos Palmares. Então aqui ele já vai trazer um outro personagem histórico do Brasil. Vai trazer a valorização de uma outra força histórica do Brasil. Surgiu nessa história um protetor, Zumbi, o divino imperador. Resistiu com seus guerreiros em sua Troia, muitos anos ao furor dos opressores, ao qual os negros refugiados rendiam respeito e louvor 48 anos depois. E ainda o Salgueiro, indo nessa forma como eu estou colocando para vocês, numa crescente ou numa verticalidade, só para a gente observar aqui a lógica didática, em 63 traz Chica da Silva e ganha seu primeiro campeonato. Veja que Chica da Silva com X. Ali, e no próprio enredo eles colocam entre aspas. Apesar de não possuir grande beleza, Chica da Silva surgiu no seio da mais alta nobreza. O contratador João Fernandes de Oliveira a comprou para ser a sua companheira. E a mulata, que era escrava, sentiu forte transformação, trocando o gemido da senzala pela fidalguia do salão. E aqui eu faço questão de ler um pouco mais. Logo em seguida, vocês percebem que o Salgueiro, até hoje, né, vocês viram o Ruto Cara, em 2024, então o Salgueiro ele vem bancando há muito tempo, de algum modo, né, essa discussão crítica da própria formação do Brasil, das opressões, das violências, da questão racial, da questão indígena. E aqui ele vai trazer um outro personagem. Trouxe Chica da Silva em 63, em 64. Na verdade, você perceba que são 3 personagens. Você vai ter Zumbi, em 60, 63, Chica da Silva, a mulher negra, e 64, um ano depois, ano do golpe militar, a gente precisa entender isso, ano do golpe militar, tá? O golpe foi em março, 31 de março de 64, para 1º de abril, né? E nós vamos ter em 64, no Carnaval, o samba enredo Chico Rei. Vivia no litoral africano uma régia tribordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade sucumbiu, quando os portugueses invadiram capturando homens para fazê-los escravos no Brasil. Na viagem agonizante, houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Ó adeus, Baobá! Ó adeus, meu bengo! Eu já vou. Ao longe de Minas jamais ouvia, quando o rei, mais confiante, jurou à sua gente que um dia os libertaria. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravo, um rico fidalgo comprou. Para a Vila Rica os levou. A ideia do rei foi genial, esconder o pó do ouro entre os cabelos. Assim fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, iam à igreja e as suas cabeças lavavam.
e tiravam ouro na pia. Eu tive lá agora, recentemente, com as minhas filhas, eu levei elas lá em Ouro Preto, lá na mina do Chico Rei. Então, o Chico Rei é um personagem muito importante que em 64 o Salgueiro está anunciando naquele contexto que se consolidou o golpe militar da ditadura. O Salgueiro estava anunciando já antes, ali no Carnaval, e os cortes de samba, vocês já estão vendo que o Salgueiro vinha, de algum modo, trazendo uma outra persona para o debate político. E eu estive lá na gruta, lá na mina do Chico Rei, muito interessante. Né? A pia eles fizeram lá ainda, estão fazendo lá uma... A gente pode visitar e tal. Essa mina do Chico Rei, olha como que é o apagamento da história para vocês entenderem 64. Essa mina do Chico Rei lá, ela foi construir uma parede e esconder essa mina da história. Essa mina foi escondida da história, fisicamente. Fizeram uma parede e taparam a mina. Até que um dia uma senhora, uma proprietária, comprou, assim como acharam também aqui no, no Porto, aqui no centro do Rio de Janeiro, o grande cemitério que foi também escondido. Da mesma forma foi na mina de Chico Rei. Essa proprietária começou a quebrar para fazer uma reforma e descobriu a mina. Hoje a mina está lá para ser visitada. É muito interessante ver a tecnologia de Chico Rei, como ele dominava a extração, a mineração, ele dominava de uma forma extraordinária. E como ele construiu, eles botavam ouro no cabelo, tiravam ouro e com esse dinheiro, com o ouro, ele foi libertando e montando o reino dele. Por isso que era Chico Rei, porque ele foi resgatando toda essa valorização e aí foi construir uma igreja lá também. Então é para a gente observar a importância, já em 64, no contexto do ano do golpe militar, como que o samba enredo estava nos tratando da temática e, de algum modo, né, fazendo uma leitura da conjuntura política. Um outro desfile, também histórico, e esse eu também tive o privilégio de estar na Sapucaí, em 1988, ainda um menino, eu estava lá na Rocinha, e dois amigos meus, que eu vou registrar o nome, porque nos deixaram, esses dois amigos me deixou assim muito cedo, nós lá da Rocinha, né? Um por um acidente muito complicado, caiu da própria laje, né? Que foi fazer lá como todos nós lá, tem que fazer obra, tem que se pendurar do lado de fora, os barracos são muito complicados para poder trabalhar, e ele caiu da laje, morreu com 18 para 19 anos. 19 anos, já tem 19 anos já era de maior. E o outro, o Tiãozinho também, que era um apaixonado pelo Salgueiro, mas também é um importante compositor da escola de samba da Rocinha, né? Na época eram os blocos da Rocinha, foi importante participante lá da fundação da escola de samba Acadêmicos da Rocinha, o Tiãozinho, lá todos da antiga lá conhecem. Né? Eu estava com 17 anos sentado com sandália havaiana, pé todo sujo, e esse Tiãozinho que trabalhava numa loja de disco em Copacabana ganhou 3 ingressos na época, e passando ele, o falecido Tiãozinho, o falecido Beco, né? Passando, me viram eu sentado ali, já era quase meia-noite, eu sentado ali conversando com os meninos, gostavam muito de mim, e me arrastaram, falaram, vambora, moleque, vambora, hoje tu vai ver um desfile da escola de samba. E eu fui com eles, chegamos lá, na Sapucaí, já era meia-noite, ou mais um pouco de meia-noite, eu fiquei lá, e ele torcendo pelo Salgueiro, até que Vila Isabel entrou. Vila Isabel vinha, do ponto de vista dos desfiles, vinha passando um momento muito difícil na época. Ela não tinha sede, fez a sede dela em frente ao Boulevard, ali na 28 de setembro, ali em Vila Isabel, na rua. E aí ele que estava torcendo para o Salgueiro. Quando eu vi o desfile, eu falei para ele, Tiãozinho, olha, você me desculpa, mas ninguém tira esse título da Vila Isabel. E o samba era um samba famoso, que eu vou mais ou menos fazer assim, né? Valeu, zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céu e mares, influenciando a abolição. Zumbi,
Zumbi valeu, hoje a vila é que zomba, é batuque, canta e dança, jongo e maracatu. Vem menininha pra dançar do cachambu, vem menininha pra dançar do cachambu. Ô, 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 nega mina, Anastácia não se deixou escravizar. Ô, 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 Clementina, o pagode é um partido popular. Sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa. Este evento que congrata gente de todas as raças, numa mesma emoção. Essa Kizomba é nossa Constituição. Essa Kizomba é nossa Constituição. Que magia! Festa AGU e orixás, tem a força da cultura, tem a arte e a bravura, e um bom jogo de cintura para valer seus ideais, e a beleza pura dos seus rituais. Tem a lua de Luanda para iluminar a rua, nossa sede é nossa sede, e que o apartheid se destrua. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua, nossa sede é nossa sede. E que o apartheid se destrua, valeu. É mais ou menos isso. Eu estava lá, foi uma lindeza. Ele fala aqui nessa parte da minha lua de lã para iluminar a rua, porque eles não tinham FED na época. E assim, é isso. Escola de samba, né, num papel predominante, né, enquanto uma escola popular, uma escola que é pública, porque é para todos os públicos, né? Para todos, né? Nós vamos ter também ainda, no mesmo ano, é bom lembrar que 88, gente, tá, foi o ano da Constituição, foi o ano que comemorou os 100 anos da abolição. Então, era um ano também muito emblemático para a gente no Brasil. Então, nós vamos ter a Mangueira também, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, é uma pergunta. O negro samba, nego joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da Mangueira. O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da Mangueira. Será? Será que já raiou a liberdade? Aí segue, não vou aqui submeter vocês a eu cantando por tanto tempo, sei que eu me empolgo, mas é só para dar um Rodrigo, tom, você né? está ótimo. Rodrigo, você está ótimo, não sabia. Você é um Beleza, intérprete. beleza, beleza. Tá Um bom, valeu, obrigado verdadeiro aí. intérprete. Obrigado, valeu, gente. E em 2024, um enredo fantástico, né? Em cima de um livro também excelente, fantástico, maravilhoso, né? Um defeito de cor, né? Um livro onde a autora ela trata de forma ficcional o reencontro, né, de Luísa Maim e seu filho, Luiz Gama, né? E que vai falar. Aí esse já é mais difícil de cantar, né? Porque esse daqui nos deixou, né? O intérprete há pouco tempo, se não me engano, era Dilcinho da Portela, teve um problema de saúde, morreu. Um fabuloso intérprete, né? Que é. Sagrado feminino ensinamento, feito água corta o tempo, te encontro ao ver o mar. Inspiração da flor da pele preta, tua voz tinta e caneta, no azul que remanjar. Aí vem aqui a parte, ele vai falar aqui. Salve a lua de Benim, viva o povo de Benguela. Salve a lua de Benim, viva o povo de Benguela. Essa luz que brilha em mim e habita a Portela. Tal história de Maim, liberdade. Nasci quilombo e cresci favela. Porque aqui eu estou sem a letra, aqui não estou conseguindo enxergar, porque tem um negócio aqui na frente. Mas é outro samba extraordinário. Como eu falei, 2024 também tive essa honra, estava lá. Então você tem um defeito de cor, você vai ter o Rutucara do Salgueiro, você vai ter a Cigana da Imperatriz, você vai ter a questão da Viradouro, que também foi a campeã daquele ano. Então, pessoal, caminhando já para o final aqui, né, da minha parte, passando para o Anderson, né, vou dar uma aceleradinha. A palavra escolhida muda a história ensinada. É isso que a gente percebe com isso que eu vim mostrando para vocês, né, dessa coisa do samba desde 1957. Né? Então, por exemplo, descobrimento, invasão, invenção do Brasil carregam projetos de memórias diferentes. Uma coisa é você falar de descobrimento, outra coisa é você falar invasão. É um projeto de memória. É um descobrimento
narrativa oficial da chegada de origem, ou do mito de origem. Invasão, ênfase na violência colonial e na expropriação. Invenção do Brasil, formação nacional como construção política e cultural. Então, a gente já viu os sambas que a gente traz. Um outro, para ir fechando, né? Um outro tema também muito importante dentro dos enredos, né? Democracia também é disputa política sobre quem entra na história, quem é que entra e quem é que não entra na história. Os desfiles deslocam a memória dos heróis oficiais para os sujeitos apagados. Então, Império Serrano, de 69, Herói da Liberdade. A Imperatriz, de 89, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. E a Mangueira, 2019, a história para ninar gente grande. Aqui a questão central muda. Não se trata agora da liberdade que o país prometeu, mas quem pôde aparecer como autor dessa liberdade. Um outro tema, que é também chave para Daci e que os enredos vão tratar, são os problemas sociais que aparecem como formação, como continuação dessa formação violenta e desigualdade. Fome, corrupção, favela, trabalho precarizado, abandono estatal. Entra na avenida como temas. Nós vamos ter a Beija-Flor, Ratos e Urubus. Nós vamos ter o Paraíso do Tuiuti, está extinta a escravidão? É uma pergunta. Nós vamos ter a Beija-Flor, Monstro é aquele que não sabe amar. Nós vamos ter a Tijuca, Onde Moram os Sonhos, e a São Clemente, o Conto do Vigário. Em Daci, esse é o Brasil que não deu certo para a maioria. Rico em povo e cultura, mas organizado pela sua elite para excluir. Aqui, alguns desses trechos, né? Xepa, de lá pra cá, xepei. Sou na vida um mendigo, da folia eu sou rei. Xepa, de lá pra cá, xepei. Sou da vida um mendigo, da folia eu sou rei. Esse é a Beija-Flor, aquele icônico desfile onde Joãozinho 30 foi proibido de passar com Cristo na avenida, a arquidiocese e a Igreja Católica proibiu, e ele botou um plástico preto. É importante, porque eu vejo muita gente fazer análise daquele plástico preto como se fosse apenas uma coisa para cobrir. Mas nós que éramos nascidos na favela, que estávamos lá em 89 vivendo nas favelas, aquele plástico preto é muito mais simbólico que somente cobrir a estátua. Porque era com aquele plástico preto que a gente cobria os defuntos, os corpos nas favelas quando eram assassinados. Eu, quando criança, eu fui uma dessas crianças que todo mundo esperava eu chegar, porque eu ia lá no meio dos polícias, militares, PM, e eu tinha coragem de levantar o plástico para que todos pudessem ver o estado que ficou o corpo. Eu passei a minha infância, tem também esse elemento na minha infância lá na Rocinha. Então, muita cara, o Rodriguinho chegou, o Rodriguinho chegou. Aí eu era meio ousado, assim, não sei se também queria me autoafirmar, porque eu era muito sozinho, eu tinha que fazer minhas alianças. Eu ia lá, entrava no meio, passava lá pelos polícias, o corpo ficava no chão com plástico preto e as velas acesas, perdão, e eu ia e levantava o plástico para que todos pudessem ver o estado que ficou o corpo de tiro, de faca, enfim. Então, quando você tem o plástico preto cobrindo Cristo, aquele plástico preto ali, ele não é simplesmente uma cobertura, ele tem uma representatividade simbólica naquela época também. Tá? E que pouca gente fala sobre isso. Tá? Até porque desconhece. Como eu falei, a universidade está muito distante. Né? Paraíso do Tuiuti, né, de 2018. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela, é sentinela da liberdade. Beija-Flor 2018. Ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você não soube cuidar. Você que negou o amor, vem aprender na Beija-Flor. A pátria amada, vem aprender na Beija-Flor. E a Unida Tijuca 2020, a minha felicidade mora nesse lugar. Eu sou favela. O samba no compasso é mutirão de amor. Não é luxo, nem é favor, nem favor. Bom, então agora nós vamos ter aqui o Sambódromo.
E eu tinha dito para vocês, né, o sambódromo, na verdade, sambódromo e escolódromo. A prova de que a escola pública pode aprender com a cultura popular. A educação em Darcy articula tempo, corpo, arte, alimentação e cidadania. Então, aqui falando rapidamente, aqui nós vamos ter um encontro mais específico para tratar da escola pública, mas nós vamos ter também aqui os CIEPs, só para a gente fazer vamos chamar assim, uma relação com a questão da organização da escola, do currículo, né? Então, a Escola Pública Integral, CIEP, Universidade Pública e Cultura Popular, aparece como sendo a formação democrática. Então, na escola, a gente vai ter a escola de samba, mestre-sala, bateria, compositores, passista, porta-bandeira, baiana, vela-guarda, tudo isso, quando você analisa, fazendo essa analogia, você tem aí currículo, você tem didática, você tem, né, mestres, você tem ensino-aprendizagem, você tem, né, uma transmissão intergeracional fazendo a formação. Aqui tem uma sugestão de atividade mais avaliativa para quem quiser, depois eu passo para você, mas vai ficar já no YouTube, eu fiz questão de deixar, porque aqui tem professores, professoras, né? Então deixei isso aqui para quem quiser depois fazer aí uma sugestão aí onde estiver trabalhando, né? Ler um samba como aula de Brasil e, fechando essa parte, né, o samba enredo é pensamento social brasileiro em forma cantada e desfilada. Os sambas não apenas ilustram Darcy Ribeiro, muitas vezes radicaliza Darcy, porque põe o povo narrando a si mesmo. Para uma pedagogia do povo brasileiro, essa é a lição decisiva. Ensinar o Brasil exige escutar suas formas populares de conhecimento. Aí eu coloquei algumas fontes para quem quiser. Nós temos o site Galeria do Samba, se vocês botarem lá, eu tirei muita coisa de lá, ali é muito rico. Você tem um acervo da própria escola de samba, você tem os livros que eu coloquei, O Povo Brasileiro, A Passarela do Samba, Os Fins da Civilização, o livro do CIEP, Trancos e Barrancos, Caduel. Tem um outro livro também aqui interessante, foi publicado pelo professor Gilberto Felisberto, lá na Federal de Santa Catarina, Darcy Ribeiro e a Razão Iracunda. Eu li, é um livro também maravilhoso, é uma análise biográfica que Felisberto faz de forma muito brilhante, muito detalhista. Então, para quem quer também dar um mergulho aí nessa parte da biografia, também o livro do Felisberto também é muito bom. Então, pessoal, agora passamos para a segunda parte,